Yeah, thanks, Sarah, and it's so nice to be with you. Thank you so much to all of you who are on the meeting. It's great that you've been able to join. Yeah, I think going back to before I got involved in Rwanda, there was a sense of care for the poor being very much part of God's heart. So there was something in me, I think, birthed out of my understanding of who God was and my commitment as a Christian that had led me to respond when there was disasters, when things were happening in the world. I would respond through Christian relief funds. And then the time came when I was working in a Bible training center, and there was a Rwandan who was attending. He had been sponsored to come over and attend so that he could go back and help rebuild the country after the genocide. And while he was here in Scotland, he asked if I would go out with him to see if there was anything we could do to help the country after the genocide. So that was in 1999, 5 years after the genocide. So I went out to Rwanda. I really, to be honest, Sarah, I had no training at all in international development. I knew nothing about it. I really had not a clue. I kind of landed in Rwanda thinking, what am I doing here? What's going to happen? Why am I here? But we just began to meet amazing people. And also the shock and the trauma of the genocide just hit me. I remember being taken around some of the genocide memorial sites, and the bodies were still lying on the ground, and just you looked in people's eyes, and they were just still 5 years after the genocide. The country was in complete shock, and I remember going out at the back of where we were staying to pray and ask God, what are you feeling, God? What's on your heart? How are you feeling? And just being overwhelmed really by the compassion of God. Just really sensing, because I was thinking, is God angry with what's happened? Is God judging the people or what? And as soon as I said to God, what are you feeling? I was just really overwhelmed by the compassion of God. I came back and just cried for weeks. I'll just translate a little bit of what you're saying before you carry on, if that's okay. Vou só traduzir um pouquinho, ou Sarah, você quer traduzir? Tá bom. Meu pai está só compartilhando um pouquinho de como ele começou o trabalho lá no Ruanda. Primeiro, ele agradeceu a todo mundo que está aqui. Ele gostou muito de fazer essa reunião com vocês e ele valoriza muito a sua participação. Antes de se envolver em Ruanda, meu pai ele falou que ele teve esse coração de cuidar do pobre. Do pobre, como um crente, ele sentiu que isso faz parte do coração de Deus, de cuidar e amar o pobre. Aí isso liderou ele a responder a alguns outros desastres que aconteceu no mundo. Ele tinha um conhecimento dessas coisas e respondeu, mas não tinha esse link pessoal. Aí chegou uma hora, em 1999, ele estava ensinando alguns pastores num colégio de treinamento de pastores, e chegou um ruandês. Isso foi 5 anos depois do genocídio. Ele tinha saído do Ruanda para fazer o treinamento, mas fazer alguma coisa para ajudar. Aí então eles voltaram junto para Ruanda. Então meu pai estava falando um pouquinho meu pai Callum, né? Ele está falando um pouquinho dessa experiência que ele na hora ele não sabia nada, ele não tinha treinamento nenhum em relacionamentos internacionais, não sabia o que fazer, mas quando ele chegou, ele foi muito quebrado pela situação. 5 anos depois do genocídio, ele falou que ainda tinha corpos mortos no chão. Você via as pessoas mortas no chão ainda. Aí ele falou que ele chorava por as 2 semanas que ele estava lá.
Aí ele foi muito quebrado. Aí ele perguntava pro Deus, Deus, o que que você pensa disso? Você tá com raiva? O que você tá pensando? Aí ele só sentiu compaixão de Deus. Aí ele foi muito impactado por esse compaixão. Foi isso que ele sentiu. Perdi alguma coisa, Sara? Ok. So really, there was two things that came out of that, and one was that I came back with a real sense of you have to do something, you have to respond, because we met. It was myself and one of the students from the Bible college that were there, and I met so many people who were not being helped that you realize there's a real need of help. So there was the compassion of God, but the second thing was at that time the rains had failed. It doesn't happen very often in Rwanda, but it had happened, and many of the survivors were particularly vulnerable. They'd lost their husbands, they were injured, they couldn't, survive, and so there was a real need for support for some of the survivors, and it was particularly that support that we began to do to raise some funds for the survivors because they were hungry because of the drought. And that was really where it all began. We started the charity to be able to channel the money properly for that need. Então, a primeira coisa que ele sentiu foi a compaixão de Deus, mas a segunda coisa que ele sentiu foi que eu preciso responder, eu preciso ter uma ação que acompanha esse compaixão. Então, naquele momento, tinha uma seca em Ruanda. Não é muito comum, mas aconteceu. E muitas pessoas ficaram com muita fome, muitas pessoas passando muita fome, e muitas viúvas e órfãos que estavam sem segurança, os maridos tinham morrido, às vezes estavam sem casa ou sem qualquer recurso, e extremamente vulnerável e passando muita fome. Aí, então, isso foi assim que o Comfort começou realmente. As pessoas doaram para comprar comida por essas mulheres viúvas e órfãos, e a caridade ou a organização, na verdade, ele começou para ter um jeito de passar esse dinheiro com segurança, com confiança e de forma certa para passar esse dinheiro para as pessoas vulneráveis. Então, assim começou a organização. Yeah, thanks, Sarah. It does. It affects people. I mean, there are two things that really kind of, in a sense, come together in Rwanda. One is that Rwanda is making a remarkable recovery from the genocide, particularly because of its commitment to healing and reconciliation, and the churches are very much involved in that, and we're also involved in that. But the other side of it is that people still carry deep wounds from the genocide. Let me give you three examples. For example, in the last 5 years, they have unearthed 100,000 bodies, so that 100,000 people have reburied their relatives who were killed in the genocide. They've found mass graves. They found them buried in deep pit toilets. They found them. A lot of the genocidaires built houses on top of the graves. So when people rebuild houses, they often find the bodies. Out in Bisesero, where we do a lot of work with the communities there, they have recently been planting tea, and as they ploughed the fields to put in the tea bushes, they were finding dozens and dozens and dozens of bodies. So people are still finding bodies. Today that's 100,000 in the last 5 years. There is also, an ideological issue, because a lot of the people who committed the genocide are outside the country now and are constantly trying to deny the genocide, and that's a narrative that is very wounding for the genocide survivors. Let me give you another example. The craft group. I think you've just had some crafts coming back to Brazil. Some of the craft group is all survivors from the genocide.
Some of them are, still really suffering and suffering more now as they grow older. The pain of the injuries they had through the genocide is much worse now than it's ever been. So they're living with a lot of physical pain from the genocide. So there are two things going on. There is a process of healing and restoration. There are people who will testify that we are healed. We are, God has healed our hearts. But at the same time, particularly at this time of year when they remember the anniversary of the genocide, then they feel the trauma. A pergunta foi feita como o genocídio de 94 ainda afeta as pessoas em Ruanda hoje. E tem várias formas que afeta ainda hoje as pessoas. Tem dois lados. O primeiro lado é que o Ruanda está desenvolvendo muito e está recuperando de uma forma impressionante do genocídio. Tem o governo e as igrejas e a caridade em si, a organização em si, é extremamente dedicada e comprometido à reconciliação. Então, tem um programa nacional chama Healing and Reconciliation, que é cura e reconciliação. Então, o país está se movimentando por isso, para um país curada, né? E reconciliada. Mas, pelo outro lado ainda tem coisas ruins do genocídio que ainda afetam as pessoas hoje. Ele deu alguns exemplos. Nos últimos 5 anos, no país, eles têm descoberto 100 mil corpos mortos, cadáveres, né, de pessoas. Essas são pessoas que foram matadas no genocídio e, na época, os matadores jogaram centenas e milhares de corpos junto para enterrar. Não tinha enterro certo e dignificado por eles, e digno por eles. Então, eles jogaram tudo junto. Então, nos últimos 5 anos, eles têm descobrido 100 mil desses corpos. Então, 100 mil pessoas e famílias têm reenterrado a família e as pessoas que amam. Então, ainda tem que passar pelo esse processo. Em um dos nossos projetos no Bicicero, eles plantam chá, parte do projeto do comunidade. E enquanto estavam trabalhando e plantando o chá, descobriram vários corpos, pessoas mortas que foram jogados lá. E quando construindo casa também, os matadores também construíram casa em cima dos enterros. Então, as pessoas... para as pessoas não achar. Então, ainda estão achando essas coisas. Então, é extremamente traumatizante para as famílias e para as pessoas. A segunda coisa algumas pessoas que saíram do país, que faziam parte da guerra, ainda mantêm essa ideia e informa as pessoas que o genocídio não aconteceu. É uma mentira que não aconteceu. E querem que as pessoas meio que mente para si mesmo e fala que não aconteceu. Então, isso é extremamente danoso também para as pessoas que passaram por essa trauma. Então, tem que lutar contra essa ideia também. E, por último, meu pai falou um pouquinho do grupo que faz os artesanatos. Vocês receberam agora os artesanatos do grupo que são sobreviventes do genocídio. Essas mulheres agora estão envelhecendo e muitas delas sofreram injuries. Sofreram, você sabe a palavra? Abusos físicos, marcas físicas do genocídio que pioram com o tempo. Então, elas sofreram com dores físicas por conta da violência do genocídio. Então, em resumo, tem
tem dois lados. Tem o país que está andando pela cura, pela reconciliação, que é extremamente positivo, e realmente os sobreviventes têm testemunho de como Deus tem curado e restaurado a vida deles, e isso é verdade. Mas, por outro lado, ainda afeta as pessoas, especialmente nessa época que a gente está lembrando do genocídio. Abril é a época que começou o genocídio, então as pessoas estão lembrando e tem muita dor e muita coisa ainda. Estão entendendo? Let me give you, for example, in one of the communities that we work in, there's a man called Berson, and during the genocide, he was part of one of the killing groups. He would go out every day and with groups of up to sometimes over 1,000 people. They would go out and they would do their killing for the day. He told us about times when they trapped people in houses and burnt the houses down on top of them. So, and he got put in jail. He found Christ. He became a Christian in jail, had a real encounter with God, came out absolutely convinced of the need to repent and to be reconciled. So he went to as many people that he knew whose families they'd killed. He asked for forgiveness. And now he's been asked by one of the reconciliation groups, which is probably about 80-90% survivors, to be the leader of the group. And he now leads that group. He ministers the word of God to the survivors. He's a lovely man of peace. And it's just a miracle that what God has done. And so God is doing amazing things. Meu pai queria compartilhar um testemunho de reconciliação para vocês. É sobre um homem que se chama Berson. Ele faz parte de uma comunidade que a gente com quem a gente trabalha lá em Ruanda. O Berson fez parte dos grupos que saía todo dia para matar as pessoas. Saíam grupos muito grandes, de até 1.000 pessoas, matavam as pessoas todo dia. Tinha a história deles trancar as pessoas dentro de uma casa e colocar fogo na casa para matar eles. Mataram muitas pessoas. Uma história extremamente pesada. Depois do genocídio, ele foi condenado, aí ele foi para prisão. No prisão, ele encontrou Jesus. A vida dele foi transformada. Ele virou crente e ele agora, depois de sair do prisão, ele foi extremamente convencido do necessidade de arrependimento. Então ele foi em todas as famílias que ele sabia que ele matava alguma pessoa, pedia perdão, e começou a trabalhar na comunidade. Agora ele faz parte do grupo dos sobreviventes, e o grupo mesmo pediu que ele fosse o líder desse grupo. Então agora ele é líder do grupo de reconciliação. Aí meu pai conhece ele pessoalmente, fala que ele é um homem de paz, um homem de amor, e que ele realmente que Deus tem transformado a vida dele. Então é um exemplo de Deus ter realmente transformado a situação no Ruanda. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus.
A forma, deixa eu abrir essa câmera aqui. Eu não estou muito arrumadinha, não, mas vamos lá. Aqui. Ai, ai, ai. Eu queria saber como é que a gente pode continuar contribuindo sobre o envio, né, da ajuda financeira. Isso. Desculpa, só falando que você é a melhor pessoa para responder essa pergunta, eu acho. Uhum. Ah, não. Uhum. Ok. Uhum. Yeah. Can I mean, sorry, I had a different question. Yeah, give me a second where I've got it. Yes, the challenges. What are the main challenges in? I was going to just say a little bit about the testing because you'd asked about any remarkable testimonies, Sarah. Can I just? I was just going to share just quickly about that because we've talked a lot about the survivors, but we haven't talked much about the street kids, and I wanted to just tell you about one of the street children. Okay, so can you see my screen? Vocês estão vendo? Okay, so Dad, I think the easiest thing would be if you just let me translate as you go for this so people can see the screen. say again. Just let me translate as you go for this so that people know what the picture relates to. So this is Dushimi Yamana Martin when we first came across him sleeping on the street. Esse menino aqui é o Dushimiana Martin, quando a gente primeiro conheceu ele dormindo na rua. So when Martin was very young, I don't know the exact age, but I think when he was just a toddler, 2 or 3 years old, his mother threw him out on the street and abandoned him. Quando ele era muito novo, a gente não sabe exatamente a idade, mas talvez 2 ou 3 anos de idade, a mãe jogou ele fora na rua. And he lived on the streets from that time on. Aí ele viveu na rua desde aquele tempo. He was really damaged. He was deeply traumatized, and he couldn't when he came on the project, he couldn't even look in your face.
Ele foi muito danado, extremamente traumatizado, e quando ele chegou no projeto de resgate de crianças da rua, ele não conseguia olhar você no olho, ele não conseguiu olhar para sua cara. And I remember when I met him in the project for the first time, thinking, I don't know if he's ever going to recover. He was so badly damaged. E eu lembro quando eu conheci ele pela primeira vez, eu lembro pensando, eu não sei se esse menino vai recuperar. Ele é tão danado, tão machucado, eu não sei se ele vai se recuperar disso. This is Martin when we saw him recently. Mas isso aqui, nesse foto, é o Martin, quando a gente viu ele recentemente. And he had been made the head boy of his school. E eles fizeram ele como é que é, Sarah? Head boy? É tipo não, da escola mesmo, na escola, o estudante principal, assim, que cuida dos outros estudantes. And I think O monitor. Monitor, obrigada. I think there are about 3,000 children in the school. And he's in charge of all of them. He's the head boy, yeah. Tem mais ou menos 3.000 crianças nessa escola e ele é o estudante principal nessa escola. And this is him giving a talk of inspiration to the children in the school. E ele está aqui fazendo um discurso de inspiração para a escola toda. And you know, he's just an amazing young man now. He loves Jesus. He's inspiring to other people. He's reliable. He's trustworthy. Just amazing what God's done for him. E ele hoje é um homem que ama Jesus, um homem incrível, que você pode confiar nele, que ele é bondoso, que ele é bom, e é realmente incrível a mudança na vida dele. So Sarah, you asked about the current challenges. The main challenge we always have is obviously raising as much support as we can, because there are still so many people that need help, so many kids on the streets, so many mothers and babies, so many survivors. So our challenge is always about raising funds. Nosso maior desafio, a Sarah fez uma pergunta, qual é o maior desafio de hoje? Ele falou, nosso maior desafio, como sempre, realmente, é ter os recursos suficientes para esses projetos, porque tem muita necessidade, ainda tem muita criança morando na rua, ainda tem muita viúva, ainda tem muita mãe vulnerável, e realmente a necessidade é muito grande. Então, o maior desafio realmente é ter os recursos para alcançar essa demanda e responder a essa demanda. But in terms of the actual projects themselves, I think particularly with the street children, the kids that have come onto the projects are now at an age where they are leaving school, and they are needing to become sustainable, independent young people. And so helping them through that transition from relying on the project for support through to a place where they are earning their own living, that is a big challenge for our partners. They're doing really well, but it's a lot of work for them. Em termos dos desafios nos projetos mesmo, muitas das crianças que foram resgatadas, que estão no projeto, agora estão numa idade que eles estão saindo da escola e eles precisam se virar adultos que podem ter uma vida sustentável e independente, que eles não podem sempre estar dependendo da ajuda da organização dos parceiros. Então, a gente quer muito ajudar com essa transição de ser uma pessoa que está sendo sustentada pelo apoio,
até ser uma pessoa que tem uma vida sustentável e independente. Então, isso é um grande desafio para os nossos parceiros fazer essa transição de uma forma muito boa. I think you want to ask about Congo, so I'll not talk about the challenges in Congo at the moment. Yeah, so the problems in Congo, in a sense, really start from the genocide in Rwanda, because the people that carried out the genocide fled to Congo when the people that were liberating the country from the genocide were doing that, and when they were in Congo, because there were also Tutsis in Congo, they continued to kill the Tutsi population in that part of Congo. And what that meant was that the Tutsis began to organize themselves with self-defense armies, and the whole thing just began to spiral out of control. Different tribes joined different groups, different countries from outside Congo got involved. And in total, they estimate that because of the war, not just by the killing, but because of the hunger, the famine, the disease that the war caused, they reckon that about 5 million people have died because of that. Agora a gente está conversando da situação em Congo, que meu pai recentemente visitou lá, e a Sara queria que ele explicasse um pouquinho da situação. Aí meu pai está explicando um pouquinho de como está a situação e por quê. Muitas das problemas no Congo, da guerra no Congo, começou por conta do genocídio em Ruanda. Então, quando o Ruanda foi liberado, muitas das pessoas que estavam fazendo o genocídio, que estavam matando as pessoas, fugiram para o Congo, que é do lado. Mas tinha também Tutsi, que é a raça que estava sendo matada. Tive Tutsi ainda em Congo. Então, as pessoas que estavam matando continuavam matando em Congo. Então, meio que continuava o genocídio no outro país. E isso ficou maior e maior e maior. Ficou totalmente fora do controle. Aí, os Tutsis começaram a se organizar também em grupos para se defender. Então, agora tem vários grupos de milícia que estão lutando um contra o outro. Agora a situação é extremamente complicada. Eles acham que por conta da guerra, mas não só por conta das pessoas matando, mas porque também tem fome, também as pessoas perderam casa, também não pode trabalhar por conta da guerra. Por conta de tudo isso, eles acham que em volta de 5 milhões de pessoas têm morrido nessa área. So the present situation is largely because one of those defense groups has expanded very quickly and taken a lot of land, taken a lot of North Kivu, and in the process there has been a lot of conflict, a lot of fighting, and the numbers are quite staggering. That 7.5 million people in North and South Kivu have been displaced by the fighting, which is greater than the whole population of my country, Scotland.
Então, a situação atual de hoje é que um grupo de milícia, um grupo defensivo de milícia, se expandiu muito rápido e agora estão tomando muita área, dessa área North Kivu. Então, eles estão andando para frente e, por isso, tem sido muito instável, tinha muita guerra, muito conflito, muita violência, e eles também estão falando que 7,5 milhões de pessoas estão sendo displaced, que é botado fora do lugar onde eles moram. Expulsas, isso mesmo, no mesmo país, não é refugiado, não vai para outro país, fica no próprio país, mas fica sem casa, fica em acampamento, fica expulso do próprio casa e próprio lugar. So the main problem now is just hunger. So many people are hungry because they haven't got any belongings left. Their homes have been destroyed. Their fields have been destroyed. So many women have been raped. The hospital that we built for Comfort Congo that they run was receiving about 50 women every month who have been raped and injured, and that's only a small fraction of the numbers. Looting, the schools have been, some of the schools have been destroyed. The hospital was looted. And this is by both sides in the conflict. They're all doing it against each other, and it's very often the innocent people that suffer. Yeah, I mean, basically what happens is there is just a breakdown in humanity that I would believe, is inspired by Satan. There's no other explanation for it. It's just evil, and people become people just try and hurt, particularly other communities, other ethnic groups. A lot of it is just revenge and more revenge, and what happens is that when that begins to happen, then people use their power as an armed group to loot and destroy and get things for themselves. Começando com o começo, meu pai estava explicando que o grande problema hoje é fome. Muitas pessoas vivendo com muita fome, porque perderam casa, perderam campo, perderam tudo, todos os animais, tudo que tiveram, não tem trabalho, então estão realmente vivendo num estado de extrema fome. Muitas mulheres sendo violentadas, estupradas. O hospital que nós apoia e que nós construímos, que nossos parceiros eles continuam com o hospital lá, no ápice do conflito, estavam tratando mais ou menos 50 mulheres por mês que estavam sofrendo de abuso. Isso, claro, é só um pouquinho das mulheres que estão sendo violentadas e estupradas. Então, isso é um grande problema. E tem muito roubo. A milícia está passando pelas escolas, pelo hospital, estão roubando e destruindo as estruturas que estão lá. E a Sara fez a pergunta, ela falou que ela não entende. Tipo, ela entende as pessoas lutando um contra o outro. Você é meu inimigo, eu vou lutar contra você.
mas não entende como as pessoas estão destruindo lugares de comunidade, lugares comuns, que estão para todo mundo. Então, a gente foi conversando disso, que realmente a gente vê a humanidade muito numa posição muito horrível que acredito que é inspirado por Satanás, porque é só depravação total. E a gente vê que é muita vingança, querendo matar uma pessoa ou machucar um grupo étnico, uma comunidade, e vai crescendo, 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 e piora totalmente, e é só ser humano contra ser humano se machucando e vivendo em muito pecado. So, I mean, what that means is that the challenges facing our partners Comfort Congo are just immense. And for example, there is a small town about 15 kilometers west of Goma, and they were looking after 407 children there. Because they were orphaned, they had fled from the war, and then the war came and engulfed Sake, that town, as well, and they all had to run away, and they ran away to a camp just outside Goma, the big city in the area. And when they gathered those children together again, they suddenly found that there was 2,000 children that they needed to look after now, because so many other children had run away as well. So the challenges are just huge. I was speaking with somebody from the hospital recently, and they said that people are arriving at the hospital without even a coin. The hospital is meant to run by charging a small fee so that it can buy medicines for people. Comfort International pays for all the staff costs. We pay for all the salaries, but the idea is that there is a small amount that the people pay for the medicines, but nobody can pay. They don't even have one coin at the moment. So people are desperately poor. Os desafios enfrentando nossos parceiros são realmente gigantes e difíceis. Ele deu um exemplo de tem um pequeno povoado, uns 15 quilômetros de Goma, onde nossos parceiros trabalham, e a maior cidade na região. Tem uma pequena povoada que os nossos parceiros estavam cuidando de 407 crianças que viraram órfãos ou estavam fugindo da guerra e perderam os pais. Mas o conflito chegou nessa povoado e as crianças se espalharam de novo e correram para os acampamentos de pessoas refugiados. Quando nossos parceiros tentaram achar essas crianças para cuidar de novo, acharam que descobriram 2.000 crianças agora que estão precisando de cuidado, de comida, estão sem ninguém para cuidar deles. Então, isso, claro, é um desafio muito grande para os nossos parceiros, cuidar desse tanto de criança regularmente. E também, ele estava conversando com alguém que trabalha no hospital. O hospital... O Comfort International providencia o salário dos funcionários. A ideia é que as pessoas podem pagar um pouquinho para os remédios que eles têm que usar para o hospital. Claro que algumas pessoas podem pagar um pouquinho mais e muita gente paga menos, mas tem muita gente chegando que tem nenhum moedinha, não tem nem nada, absolutamente nada de dinheiro para pagar remédio, nada. Eles estão tratando da mesma forma, mas as pessoas são extremamente pobres.
Yeah, I think one of the main things. I mean, what I was doing was I was doing a lot of the Comfort International Ministry School. So we were doing a lot of pastors teaching, and the hunger and the desire of the pastors, to even in the midst of all this, to keep, receiving the word of God was quite amazing. But what particularly struck me was just the dedication and the commitment of our partners. I was speaking to one of the Comfort Congo team there, and he was telling me that he had 21 people living in his home at that point, because the Children of Liberty, the ex-child soldiers, have had to leave the Village of Hope because of the possibility of being re-recruited into the armies. So he has got refugees, he's got child soldiers, he's got 21 people just living in his small house, and every night round his house there were shooting going on. So just the commitment and the dedication of the team really moved me. A Sara perguntou se tive alguma experiência, alguma coisa que impactou no Callum nessa última viagem que ele fez. Ele falou, essa última viagem, uma grande parte foi o treinamento de pastores. Eles fazem uma escola de ministério para os pastores que querem fazer mais treinamento lá. E ele falou que impactou ele muito como os pastores ainda têm muita fome pela palavra de Deus ainda. Mesmo nessa circunstância, mesmo nessa situação, eles estão com paixão e com fome para aprender mais do evangelho. E isso impactou ele muito. E ele também falou que ele está extremamente impactado, extremamente impressionado com a dedicação dos nossos parceiros, que realmente são guerreiras e são heróis. Um dos nossos parceiros se chama Bedade, no Congo. Ele tem 21 pessoas morando na casa dele. A casa dele não é grande. Ele tem 21 pessoas morando com ele. Parte disso é porque os filhos de liberdade, que são os ex-soldados, as crianças que foram soldados que foram resgatados, tem medo de ser recrutados novamente pela milícia. Então, eles não estão mais naquela comunidade que estava todo mundo junto, porque é muito vulnerável essa situação. Estão espalhados, então, pelas casas. Então, o Bedade tem 21 pessoas morando na casa dele e toda noite eles ouçam barulho de bala, de arma, de conflito. Então, eles estão sendo extremamente corajosos e isso que impactou e que realmente impressiona nós no Comfort. Qual a próxima ida lá? Edilene is asking when the next trip is. I'll just take this one. Então, tem viagens de Escócia indo para o Brasil agora no verão, inclusive que eu vou. Nesse nosso verão começa em julho, né? Então, em julho tem grupos indo, mas está fechado esse grupo. Então, os próximos que vão estar abertos para outras pessoas será ano que vem. Para brasileiro em específico, eu e Pedro vamos, ano que vem também vamos provavelmente liderando um grupo da nossa própria igreja e esperamos ter vaga para brasileira também que quer ir, que é uma boa oportunidade, que nós também vamos, então podemos traduzir, podemos organizar também. Temos que confirmar tudo isso, mas esperamos muito ter um grupo de Brasil indo provavelmente em setembro de 2026. Que bom. Tá?
Então, o intenção é ir para o Congo, com esse grupo. Por enquanto, está assim estável por algumas áreas, mas a gente não vai em todos os projetos. Então, a gente vai estar com nossos parceiros. Provavelmente não vamos poder visitar todos os projetos, mas eu acho que só estar com eles encoraja eles, mostra que a gente está com eles, que a gente ama, que a gente está junto com eles. Então, se nada mudar por agora, a gente vai nesse próximo viagem. Então, esse ano mesmo. Entendi. Meu amor, tá indo. Eu só apareci para dar oi mesmo, gente. Pedir desculpa por ter ficado fora, porque eu tô com esse menininho aqui. Oi, lindão! Mas foi muito bom ouvir tudo e saber como é que estão as coisas lá no Congo. E saber que a gente tá fazendo diferença. Isso mesmo. Isso. Ai, que lindinho. Muito Prazer. obrigada, Tchau. gente. Just A stay in graça e a touch, paz para stand by. todos.